A entrevista com o autor de hoje é com Marcelo Norberto, co-organizador do livro Sartre e a Política. Marcelo é advogado, bacharel, mestre e doutor em filosofia pela PUC-Rio. É professor e pesquisador pela mesma universidade, tendo trabalhos publicados sobre filosofia francesa contemporânea, com ênfase em ética e filosofia política. Bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Lívia. Prazer é todo meu. De acordo com o seu currículo, você possui bacharel em Direito, mas é mestre e doutor em Filosofia e professor nessa mesma área. Para começar, eu gostaria que você explicasse para nós como é percorrer por essas duas áreas, onde elas se unem. É curioso porque o meu caminho realmente não é um caminho clássico, né? Acho que houve sempre uma busca da minha parte de uma compreensão da realidade, de uma tentativa de entender como que a sociedade funciona, como que as pessoas se constituem, né? Isso desde muito cedo, mas ainda de uma forma muito inconsciente, né? Hoje em dia eu tenho mais noção disso e acho que o direito foi uma busca disso, né? E acho que a minha formação, no direito, ela acaba sendo muito importante também para a filosofia, né? Sim. Analisando a sua trajetória acadêmica, foi possível notar que o estudo do pensamento sartreano te acompanha desde a monografia. Como surgiu a sua vontade de estudar Jean-Paul Sartre? Sartre é um interesse já desde a minha adolescência, quando eu fui leitor dos seus romances, né? Principalmente o primeiro livro que eu li foi A Idade da Razão, e teve um grande impacto em mim, né? Toda aquela onda existencialista, né? Nas figuras do Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Merleau-Ponty. E quando eu fui estudar filosofia, passou a ser uma questão fundamental de dar conta dele. E a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco, o primeiro momento foi na graduação, com a oportunidade de uma bolsa PIBIC do CNPq, e aí descobri a sua obra principal, O Ser e o Nada, e realmente me apaixonei e vi que era uma forma muito rigorosa e muito rica de pensar a realidade, de pensar a relação do indivíduo com o mundo, né? Você acredita que essa sua formação multidisciplinar agregou ou interferiu nas suas pesquisas sobre o filósofo? Como foi essa relação do direito com esse seu interesse por Sartre? Certamente decisiva, né? Ela tem um caráter que no direito, eu fiz direito na PUC também, e sou muito agradecido aos professores que eu tive, e ali houve um início de uma reflexão sobre a sociedade, né? Na compreensão da Constituição, das leis, do ordenamento jurídico, de todo o embate através do direito, das questões sociais, econômicas, culturais, né? Então, ali houve já um grande investimento nisso e acho que me deu instrumentos e maturidade para quando, em seguida, eu fui me dedicar à filosofia, já ter uma certa visão panorâmica da sociedade e, nesse sentido, acho que contribuiu muito, né? E acho que essa relação entre filosofia e direito ela é profundamente rica, né? Porque é justamente um ponto de contato onde a discussão do indivíduo e da sociedade é muito presente. E como foi escolhido o recorte abordado no livro Sartre e a Política? Eu queria que você me contasse um pouco de como foi esse processo da decisão de organizar a obra e o desenvolvimento em conjunto com vários outros autores. Sartre e a Política é um livro organizado por mim e pelo meu amigo professor Fábio Caprio Leite de Castro, da PUC de Porto Alegre, e ele é decorrente de um projeto anterior, na verdade. Em 2017, nós dois, eu e Fábio, organizamos um livro chamado Sartre Hoje,
onde a gente tentou reunir o máximo de pesquisas contemporâneas no Brasil sobre Sartre. Isso acabou gerando 2 volumes, mais de 40 trabalhos publicados, e tivemos um impacto muito grande da presença acadêmica do estudo da obra do Sartre. Então, a gente pensou em fazer um trabalho mais específico, né? Aproveitando da ideia que é muito presente na obra do Sartre do diálogo, né? Não à toa ele está na coleção Diálogos da editora da PUC. Sartre escreveu sobre várias áreas, filosofia, evidentemente, mas também sobre política, sobre letras, sobre artes plásticas. E isso, então, permitiu que a gente escolhesse o tema do primeiro volume, porque é assim que a gente considera que é um trabalho de longo fôlego, né? Foi a política por questões de demanda da nossa época, né? da grande questão da política no Brasil. E, a partir daí, convidamos especialistas, alguns especialistas em Sartre, outros especialistas no tema, política, né? E aí a gente constitui um pequeno volume com várias abordagens distintas sobre a questão da política e de confronto ao pensamento do Sartre, né? A ideia, quando nós convidamos os pesquisadores, era justamente um certo confronto com o pensamento do Sartre. Em que medida o pensamento do Sartre ainda era potente para pensar as questões contemporâneas? E acho que os autores, é mérito dos autores, foram muito felizes nessa abordagem. Depois de 2 anos de publicação do livro e de mais de uma década de estudo dos conceitos do filósofo, atualmente esse tema ele ainda é importante para você? Continua sendo o seu campo de pesquisa? Certamente, né? Hoje em dia, junto com Sartre, já nos últimos 6 para 7 anos, eu estudo também um outro filósofo francês, Michel Foucault, né? De uma outra linhagem, mas que me parece bastante interessante o confronto dos 2 pensamentos, mas Sartre continua sendo muito potente, né? Continuo estudando, dando cursos sobre Sartre, escrevendo sobre Sartre. O Sartre tinha uma questão de fundo que me parece ainda muito atual, que é a questão de que todo intelectual ele tem como primeira exigência refletir o seu próprio tempo, né? É o único que nós temos, né? Na verdade, nós vivemos aqui e agora, então devemos refletir sobre esse momento presente. E acho que tem uma questão muito específica também que torna muito forte ainda o seu pensamento, que é a questão de como pensar a partir da indeterminação da vida, né, da contingência do mundo. E ele pensa isso muito a partir da dimensão ética, de como se portar no mundo, e também a dimensão política, né, das relações entre os outros homens. Isso, para mim, parece fundamental para qualquer pensamento que queira ser rigoroso. Uhum. Você acha que o Brasil atual, todo esse contexto que a gente está vivendo, ele ainda pode ser visto a partir das reflexões de Sartre? Eu acho que o volume Sartre e a política ele é bastante interessante nesse sentido, né? Eu mesmo escrevo um artigo analisando os trabalhos de Sartre sobre estética, especialmente sobre os escultores Giacometti e Calder, para pensar a relevância da noção de liberdade para o Brasil atual, né? Temos a professora Tanamara de Souza, professora da Federal do Espírito Santo, que escreve um texto bastante interessante e provocativo sobre os limites de se pensar um feminismo a partir de Sartre, um tema que objetivamente o Sartre nunca tratou, mas ela trata essa questão, então é uma questão bastante atual. Temos o professor Renato Lessa também discutindo a questão do antissemitismo. Temos o professor Felipe Castelo Branco, da UF, refletindo um tema de grande relevância atual,
que é a relação do Sartre com Frantz Fanon e toda a repercussão no movimento de negro, de identidade negra. Também acho que isso é uma outra coisa que corrobora essa tese da vivacidade do pensamento do Sartre, né? Professor Luciano Donizete, da Federal de Juiz de Fora, que reflete o caráter marxista do pensamento do Sartre, que não é um marxismo clássico, é um marxismo heterodoxo, e ele reflete isso a partir das exigências do nosso tempo, né? E, por fim, temos o professor Baptiste Grasset, da Unirio, que, a partir de um texto do Sartre sobre os estudantes brasileiros durante a ditadura militar, década de 60, ele reflete essa relação entre burguesia e nacionalismo, tema que está não só muito presente no Brasil de hoje, mas no mundo, né? É um tema que se repercute muito na Europa ainda hoje. Então, acho que esses ensaios desses professores mostram a força ainda do pensamento do Sartre e como ele ainda é capaz de fazer uma reflexão bastante profunda do nosso tempo. Como depois de tanto tempo ele ainda se faz atual, né? Certamente. Então, pensando nesse cenário atual global, marcado por novas tecnologias, pelos novos modelos de comunicação, por novas formas e materiais de trabalho e pelo aumento da desigualdade, ainda é possível falar em liberdade? É curioso, porque o Sartre, em um texto que ele tem sobre a questão judaica, ele termina de uma forma bastante provocativa, que ele diz que enquanto um único judeu temer pela sua própria vida, nenhum francês será completamente livre. Né? Então, basta que um judeu tema a sua própria vida para que nenhum francês seja livre, completamente livre. Eu acho que esse é o desafio do pensamento que o Sartre impõe a nós. Né? A liberdade ela não é um valor, né? No sentido de conquistar a liberdade. A ideia da liberdade é justamente essa dimensão de que você tem responsabilidade pelas suas ações. E, nesse sentido, você tendo responsabilidade sobre as suas ações, você não só é responsável pelo seu portar-se no mundo, né? Mas também com a própria concepção de sociedade, de comunidade. Então, não me parece que haja momento mais oportuno para se pensar a liberdade em Sartre do que hoje em dia, como você mesmo disse, numa experiência de sociedade tão violenta, tão excludente, e que cada vez vemos mais essa dimensão comunitária, social, se perder. Né? Para o Sartre isso é impossível. O indivíduo, que é a figura em torno do qual ele trabalha, ela só é possível subsistir em relação ao outro. Né? Então, essa dimensão muito forte do indivíduo e da comunidade para o Sartre. Né? A liberdade, então, se coloca como um grande desafio ao nosso tempo. Sim. Você tem trabalhos publicados sobre filosofia francesa contemporânea com ênfase em ética e filosofia política. Queria que você contasse como você percebe os estudos sobre ética e política no pensamento da filosofia francesa. A filosofia francesa ela se constitui basicamente por esses temas, né? Quase todos os pensadores franceses articulam em torno disso, né? Então, foi bastante natural o meu interesse pela filosofia francesa, e não digo só da geração do Sartre, com as figuras de grande relevância como Simone de Beauvoir, como Merleau-Ponty, Raymond Aron, e aqui eu estou falando de vários espectros políticos, né? Mas a geração subsequente também é de grande importância para os estudos de ética e filosofia política, Deleuze, Jacques Derrida e Michel Foucault, que é o autor também que eu estudo, e nisso há uma compreensão muito forte, me parece, na filosofia francesa, dessa dimensão
de uma certa visão cosmopolita, né? De uma certa visão de um habitar no mundo, né? Por vezes um pouco ilusória, né? No sentido de achar que é um pensamento harmonioso, um pensamento justo, mas mesmo dentro dessas ilusões que alguns pensadores franceses recaem, não deixa de ter o caráter ético-político ali, né? Então, acho que realmente é uma filosofia bastante propícia para quem se interessa em ética e em filosofia política. Sim. Você foi aluno e agora é professor na PUC-Rio. Como é estar do outro lado da sala de aula? Você se imaginava nessa posição? É curioso, porque eu não me imaginava nem fazer filosofia, né? Quando eu terminei direito, houve houve um grande impacto meu no exercício da função de advogado, uma grande decepção, porque o meu interesse, como eu disse no começo, era essa busca do fundamento das coisas, da verdade das coisas, e isso, o estudo do direito é fabuloso para isso, mas o exercício do direito não tem a ver com isso, né? Então, houve um choque muito grande da minha parte com a prática jurídica, e aí resolvi buscar a filosofia, e assim, na primeira semana que eu fui fazer a minha graduação em filosofia na PUC, eu descobri que era apaixonado, que aquilo era o que me interessava, e isso independente de saber se eu tinha jeito ou não para aquilo, né? Dei uma sorte muito grande, porque encontrei um momento de ouro do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Então, tive uma formação extremamente rica em filosofia contemporânea, né? Com umas figuras de proa do professor Eduardo Jardim, do professor Paulo César Duque Estrada e da professora Cátia Muricy. Então, isso me deu uma base muito forte para exercer o meu trabalho hoje em dia. E conforme eu fui descobrindo o desejo de ser pesquisador, né, de escrever sobre filosofia e, inevitavelmente, de dar aula de filosofia, isso também foi muito importante. Eu acho que eu me coloco dois horizontes no meu trabalho, né? Eu primeiro tento, de alguma forma, estar à altura do autor ou dos autores que eu estou dando, né, no sentido que eles dedicaram a vida ao pensamento deles. Então, eu espero conseguir transmitir de forma mais clara possível, de forma mais rigorosa possível. Mas também tem um segundo horizonte, como eu disse, da grande formação que eu recebi, de também estar à altura do que eu ganhei, né, do que eu recebi, né, de eu conseguir, de alguma forma, honrar as pessoas que me formaram, não só no próprio departamento, mas das pessoas que me formaram através das minhas leituras, através do meu estudo. Então, é dessa forma, de alguma forma, há uma mudança radical, mas há uma dívida da qual eu sei que jamais poderei pagar, né, nesse exercício como professor. Uhum. E quais são os seus planos para o futuro? Você está desenvolvendo alguma pesquisa? No momento, eu estou dando 3 cursos no CCE, não, 2 no CCE e 1 fora do CCE, um sobre as palavras e as coisas sobre Michel Foucault. Tem um grupo de estudo fora do CCE sobre o ser e o nada em Sartre, e participo do grupo de professores que está dando um curso a partir do departamento de psicologia sobre Sartre, psicologia e literatura. Junto com isso, com o professor Fábio Caprio Leite de Castro, estamos organizando o segundo volume dessa coleção do Sartre, que vai ser Sartre e a Estética. A ideia era sair esse ano, mas por causa da pandemia, a ideia é sair no primeiro semestre do ano que vem, né? Já estamos já com os artigos, fazendo revisão, seguindo, né, nessa coleção sartriana, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, continua essa pesquisa sobre ética e filosofia política, né? E que se mostra cada vez mais urgente esse estudo, né?
diante dos desafios do nosso tempo, né? Desse assombro de um pensamento que tem que se deparar com uma força cada vez mais resistente ao diálogo, à diferença, à coexistência, né? Então, me parece que a filosofia pode dar uma contribuição muito importante, não de convencer as pessoas, não de transformar o mundo, mas de ajudar a perguntar sobre o nosso tempo, né? E acho que isso é uma tarefa muito importante para a filosofia e espero, dentro da minha limitação, da minha capacidade, participar disso. Como professor também de uma matéria relacionada ao Michel Foucault, onde os estudos entre esses dois filósofos, Sartre e Foucault, se encontram? Ou eles não se encontram? É curioso, né? Porque são duas gerações, são origens de pensamento tão distintos, né? Sartre é um pensamento hegeliano dialético e da fenomenologia. Foucault já vem de um pensamento do estruturalismo crítico do hegelianismo e da fenomenologia. Há um momento de bastante confronto deles na década de 60, inclusive com trocas de entrevistas, de críticas, né? E depois, nos anos 70, há uma aproximação grande deles. Primeiro, uma aproximação prática a partir dos movimentos do engajamento político, né? Mas há uma grande possibilidade de pensar um diálogo entre eles. Acho que a natureza distinta do pensamento dos dois é um fato, né? Não me parece produtivo tentar aproximar os dois, né? Eu sempre me lembro de uma frase do Nietzsche que me acompanha constantemente, que ver semelhança em tudo é sinal de vista fraca, né? Então não quero cometer esse equívoco, mas eu acho que eles se aproximam muito nessa busca de um pensamento de caráter ético e político. Então, acho que há uma possibilidade de diálogo muito forte entre os dois, né? Acho que isso, pessoalmente, me estimula muito intelectualmente a refletir as minhas pesquisas, a elaborar os meus trabalhos, mas eu acho que também é uma possibilidade muito grande de nos ajudar a entender a nossa atualidade. Sim. Eu gostaria de agradecer a sua presença em nome da editora PUC-Rio. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fique à vontade para agregar mais algo à nossa conversa ou para se despedir. Lívia, eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito o convite da editora da PUC, né, que eu tenho o grande prazer de ter trabalhos editados para a editora da PUC, que faz um trabalho muito importante na divulgação do pensamento, na possibilidade de um diálogo entre as áreas, né? Então, isso tem uma contribuição muito importante na academia brasileira, mas também entre as pessoas que estão entusiastas do pensamento, né? E fico muito feliz de estar participando aqui, me honra muito fazer parte desse projeto de vocês. Muito obrigado novamente a todos. Essa foi mais uma entrevista com o autor. Até a próxima.